Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. E hoje novidade, porque a gente começa a passar também na Cultural FM, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e região. Então sejam todos muito bem-vindos também aqui ao ICL Mercado Investimentos. Hoje, terça-feira, dia de falar do IGPM, que ficou de ontem, mas vamos também repercutir um pouquinho as falas do ministro Fernando Haddad, que deu um recado em relação ao fiscal, em relação aos tributos, aos impostos. Então a gente vai falar sobre isso, vai trazer alguns contrapontos também. Vamos falar por que é que a mira está no salário mínimo enquanto se ataca os super salários, como é que reage normalmente alguns agentes de mercado, Faria Lima ou até a elite que tem poder político e econômico, e por que disso? Já que esse é um assunto muito importante no momento em que se discute o fiscal, em que se discute os cortes de gastos e também da onde vai sair a fonte de arrecadação, se vai ter a discussão da isenção de IR até R$5 mil e como vai ser sua compensação. A gente já viu que teve todo um conluio ali, um conchavo, o Ciro Nogueira em evento falando que vai tentar esticar essa compensação o quanto der. Então, assim, isso ficou muito claro na proposta dele alternativa. A gente vai falar sobre tudo isso porque é um assunto que precisa ser discutido e diz respeito a todos nós, e a gente está aí nadando contra a maré em um Congresso que está tentando boicotar tudo. Antes de entrar nesses assuntos, então, vamos dar uma olhadinha na nossa agenda, porque hoje ela está recheada de PMIs, índices dos gerentes de compras industrial de vários países. Esse índice já saiu na Alemanha, na zona do euro e no Reino Unido, bem cedinho. Em Portugal está tendo aquele fórum de Sintra, onde o vice-presidente do Banco Central Europeu já falou por lá. E depois um dirigente do Banco Central Europeu também falou bem cedinho nesse mesmo fórum. Então hoje várias pessoas, vários dirigentes, diretores, presidentes de Banco Central vão falar, ou de bancos centrais, vão falar nesse fórum que está acontecendo em Portugal. Mas vamos passar já para a próxima página porque tem mais coisa vindo por aí. Na zona do euro saiu o CPI, Índice de Preços ao Consumidor e seu núcleo, só que ainda preliminar, não é a leitura final. Aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, saiu o IPCS, aquele IPC semanal já conhecido nosso, e também o Índice de Confiança Empresarial da FGV, medição relativa a junho. No Brasil, aqui às 10 horas da manhã, se der tempo, a gente passa pelo PMI industrial, o índice dos gerentes de compras aqui do Brasil, mas eu acho que vai ficar para amanhã. Se der, a gente dá uma passadinha nos números que já está tudo montadinho para vocês. 10h30, um pouquinho antes da gente entrar aqui, os presidentes, e aí como eu falei, hoje fala Jerome Powell, Christine Lagarde, o Andrew Bailey, o Kazuo Ueda, todos eles, presidentes de Banco Central, presidente do FED, do Banco Central Europeu, do Reino Unido e do Japão, vão participar do Fórum de Sintra e vão falar ali nesse fórum. Então já começou e a partir de agora a gente tem esses pronunciamentos e essas participações em Portugal. E a gente acha que ainda tem mais uma paginazinha de agenda com o PMI industrial de junho nos Estados Unidos, a medição da S&P Global, lá também sai uma outra medição que é da ISM e sai o relatório JOLTS de abertura de vagas agora, às 11 horas lá nos Estados Unidos também. Então, uma agenda hoje mais concentrada em PMIs, que a atenção deve se voltar para essas falas de dirigentes, presidentes, diretores de Banco Central lá em Portugal. E o relatório JOLTS de vagas deve ficar também um pouco no radar. O mercado de trabalho nos Estados Unidos está tendo ali um olhar mais de perto. E, além disso, aqui no Brasil, o cabo de guerra continua. Então, a gente vai falar sobre isso. Só que antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o Diego, que já está lá na redação, para dar bom dia para vocês e também contar para a gente como é que fechou os nossos mercados ontem. Diego, bom dia, como é que você está? Bom dia, Débora. Muito bom dia para toda a nossa audiência. Muito bom dia para Liz Longo, para Gladys Garcia, para Janir Lúcia, para o Diego Bonar, meu xará. Muito bom dia para Neraci Miranda, Maria Helena, enfim, muito bom dia para todo mundo. Prazer imenso estar aqui com vocês mais um dia. Vamos para o nosso fechamento? Pois bem, as ações da Petrobras dispararam no fim da tarde de ontem e empurraram o Ibovespa para cima. No final do dia, o nosso índice mostrava uma alta de 1,45% aos 138.854 pontos.
Junho terminou no positivo com um avanço de 1,33%, sendo o quarto mês seguido de ganhos. No segundo trimestre, a alta foi de 6,18% e, no semestre, foi o melhor desempenho desde 2016, de 15,44%. O motivo desse impulso foi a forte entrada de capital estrangeiro, a maior em 3 anos, aliás. E o cenário global também deu uma força, ainda mais diante da trégua entre Israel e Irã e a expectativa sobre tarifas nos Estados Unidos. Aqui na nossa bolsa, os destaques positivos foram MRV, Magazine Luiza e Asus. Mas na outra ponta, nos destaques negativos, ficaram a Petz, a CSN e a Uzi Minas, fechando em queda, mas sem estragar o bom humor do dia. Já a moeda estadunidense fechou o dia em queda de 0,89%, cotado a R$ 5,43. Chegou, aliás, a bater R$ 5,42 durante a tarde, o menor valor de encerramento desde setembro do ano passado. Agora, no mês, registra queda acumulada de 4,99%. Foi a maior baixa desde janeiro. Débora, queria saber o que explica, todo esse bom humor do mercado nesse ano de 2025. Olha, esse bom humor que a gente está vendo acontecer e que fechou aí o semestre com maior valor atingido desde 2016, isso ali no fechamento, o trimestre muito bom, o dólar caindo bastante, é a entrada de recurso estrangeiro. Esse foi o maior impulso, maior condutor que a gente teve da Bolsa nesse primeiro semestre, porque, para quem lembra, a gente teve um último semestre muito ruim aqui na nossa renda variável, na nossa Bolsa de forma geral. O índice Ibovespa, o nosso Ibovespa, ele despencou no fim do ano. Todo aquele alarmismo, aquele pânico fiscal do fim do ano, depois do pacote do Fernando Haddad ser divulgado. Então, quando a gente tem aquele pacote de ajuste fiscal sendo divulgado, o mercado ele entrou ali em um modo de pressão e aposta contra o Brasil. Então, uma aposta contra o Brasil, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso, em que gestores já estavam vendendo a Bolsa Brasileira desde mais ou menos a metade do ano e se posicionando em dólar. Quando você vende a Bolsa Brasileira e se posiciona em dólar, você está mostrando que você não acredita que aquelas empresas vão dar lucro, que o cenário macroeconômico vai deteriorar. Então, você vende os ativos daqui, não se posiciona em empresas brasileiras e vai buscar refúgio no dólar porque você acha que o dólar vai subir. O grande problema é quando você tem também o poder de manipular essas variáveis. Se todos os gestores eles acabam tendo a mesma visão de um determinado aspecto juntos, eles vão mexer também com as expectativas, porque eles têm gestores, mercado financeiro, pessoas que têm volume de negociação suficiente para conseguir mexer com algumas expectativas. E quando também eles se posicionam na mídia, eles também vão trazer essas visões. E isso tem muito a ver com o que eu vou falar daqui a pouco, não é à toa que eu estou trazendo esse aspecto também do mercado. Então, quando você tem, por exemplo, uma voz uníssona na mídia tradicional, afinal a grande mídia ela também é controlada pelo mercado financeiro na maioria das vezes, se você tem todo mundo falando a mesma língua, você consegue gerar aquelas expectativas nas pessoas. As pessoas começam a esperar e até reproduzir esses discursos, o que é muito perigoso. E no fim do ano passado, quando começa a discussão em relação à tributação, em relação a isenção de imposto de renda até 5 mil, com compensação ali, provavelmente com rendas acima de 50 mil, envolvendo dividendos também acima de 50 mil. Isso começa já a trazer um sentimento para o mercado financeiro de que não era o que eles esperavam. Por quê? Eles esperavam um ajuste fiscal nos moldes mais tradicionais. O que é o molde mais tradicional? Corte de gasto. E corte de gasto em qualquer esfera? Não, corte de gasto em saúde, educação, benefício social, desvinculação do salário mínimo. Então, eles tentam colocar isso o tempo todo. Quando vem um pacote de ajuste fiscal, colocando na conta super salários, entrando ali nessa discussão dos super salários, colocando um pouco, um pezinho ali, porque não é uma super
mudança fiscal, a tributação ali acima de 50 mil, progressiva, numa alíquota que não vai começar alta. É um começo de uma mudança tributária, é o começo de uma estruturação diferente da tributação no Brasil. Está longe de ser a resolução de todos os nossos problemas de desigualdade tributária, mas já começa a mexer um pouco numa estrutura que não era mexida, que ficava ali sempre muito blindada. Então isso já causa um desconforto quando esse pacote ele chega não a contento do mercado, e não é por grandeza, mas no modo de compensar, no modo de fazer. O mercado fica muito bravo, para não falar outra coisa, e também, não só o mercado, mas outras esferas que têm também poder político e econômico, ficam ali muito insatisfeitas, muito descontentes, e a gente vê a nossa bolsa despencando com justamente essa justificativa de que o risco fiscal estava muito grande, que isso não ia fechar as contas, que o Brasil ia ficar com um problema fiscal, que isso não ia resolver o problema brasileiro. Então, um ceticismo muito grande em que você ia entregar o prometido. Então, a nossa bolsa ela derrete, para quem lembra, no fim do ano passado, e o dólar dispara. O que acontece? O recurso estrangeiro, olhando para essa situação e também olhando para o cenário internacional, com toda a questão internacional dos Estados Unidos também, então as tarifas do Trump, a imprevisibilidade do Trump, tudo que aconteceu nos Estados Unidos no começo desse ano também abriu brecha para esse recurso vir para os mercados emergentes. E aí o mercado, o recurso internacional, vamos pensar assim que é uma entidade, ela vai olhar para as possibilidades que tem. Então tem Brasil, tem México, tem uma série de países que pode o recurso estrangeiro. E aí ele vai ver o valor dos nossos ativos aqui, a quanto eles estavam sendo negociados, e vão ver uma barganha. Vão ver ali, pô, mas isso aí está em liquidação, vou lá e vou comprar. E aí entra uma enxurrada de recurso estrangeiro aqui durante o primeiro semestre para comprar justamente esses ativos que se desvalorizaram durante o fim do ano passado. Então a gente tem uma queda muito grande dos nossos ativos, eles ficam baratos, eles não perderam fundamento, eles têm uma projeção ainda de lucro, eles têm fundamentos sólidos, fundamento ali é o que está embasando o estudo do preço de um ativo, por exemplo. A pessoa olha para aquilo e fala, bom, tem possibilidade de lucro e está barato, vou comprar nessa liquidação que foi promovida por todo esse pânico fiscal no ano anterior. E aí entra recurso, enxurrada de recurso estrangeiro para comprar esses ativos, o preço dos ativos sobe e a nossa bolsa tem essa valorização bastante grande. E aí a gente tem também queda do dólar, porque entra dinheiro aqui, tem queda do dólar porque entra dinheiro para especular com essa Selic que está nas alturas também, e entra dinheiro também por exportações que a gente está tendo agora também com safra recorde. Isso tudo ajuda a derrubar o dólar. Então, você tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, dólar cai, principalmente por esse movimento de entrada de recurso, e a Bolsa ajudou bastante nesse processo e ajudou justamente porque estava lá embaixo e entra todo esse mercado comprando agora. E aí eu já vou puxar o gancho para falar do nosso próximo assunto, que é justamente sobre essa disputa que está acontecendo dentro desse cenário, dessa atmosfera tributária, mas que é muito além disso. Esse cabo de guerra que a gente está vendo de impostos, de tributação, não é só sobre números, não é só sobre planilha, não é matemática puramente ali. Porque se a gente pensar, a questão fiscal ela é contábil no mais raso possível. Tem que fechar com as contas ali equilibradas. Isso é uma questão contábil. Só que o fiscal ele vai muito além disso. Ele tem impactos sociais e tem impactos políticos. E como eu já falei alguma vez aqui, eu acho que já falei, a escolha pela política que você vai fazer, a escolha por quem você vai priorizar dentro desse orçamento fiscal, também é uma escolha, e também é uma escolha política, e é uma escolha que diz respeito ali para além desses números que são jogados. Então, as pessoas que querem usar isso como algum subterfúgio, como algum pano de fundo, vão falar, não, mas precisa fechar, porque é uma questão contábil, então tem que bater e tem que fechar no déficit zero. Isso dá um peso muito grande para isso, e ao mesmo tempo, você consegue com isso manipular para fazer
escolhas e defesas de escolhas que não necessariamente vão favorecer a população. E aí eu vou trazer um trechinho um primeiro trechinho do Fernando Haddad falando, vou comentar e depois eu chamo o segundo trecho para vocês, para a gente ver o que ele falou e o que isso quer dizer. Nós vamos fechar todas as brechas que são criadas por jabutis, que no Brasil o jabuti é órfão de pai e mãe. Ninguém assume a paternidade de um jabuti. Ele aparece numa lei, em geral, para favorecer um grande empresário. Em geral, é para favorecer um grande empresário. Para tirar esse jabuti do ordenamento jurídico, é um parto. E cada vez que a gente sequestra esse jabuti, tira ele da árvore e remove do ordenamento político, tem a grita do andar de cima de que aumenta imposto. Não, isso não aumenta imposto. Isso é ter um mínimo de respeito com o trabalhador que paga suas contas com o Estado em dia. E aí, acho que o Haddad tocou num ponto, né, muito importante aí, que é não aumenta o imposto, né, tira um pouco dessa carga. Para quem não sabe, a carga tributária aqui no Brasil ela é muito desigual e ela é muito mal distribuída, principalmente quando a gente pensa nas pessoas físicas. Por quê? A gente paga imposto sobre consumo. Se a gente olhar na nossa notinha ali do supermercado, né, boa parte daquilo vai para tributos estaduais e tem também os tributos federais ali, que são uma parte até menor. Então, você paga imposto sobre o consumo, você paga imposto sobre a renda, mas quanto mais, principalmente o imposto sobre consumo, quanto menos você ganha, mais você paga. Por quê? Se eu gastar R$100 num supermercado, eu vou ter ali o meu imposto sobre consumo naquela notinha. Se uma mesma pessoa com um salário muito mais que eu, 100 vezes maior que eu, gastar os mesmos R$100 no mesmo supermercado, vamos pensar que essa pessoa foi ao mercado e fez compras. E aí você tem aquele peso do mesmo valor tributário numa pessoa que tem um salário 100 vezes menor. E uma pessoa que ganha metade do que eu ganho, for no mesmo supermercado e gastar os mesmos R$100, aquele tributo também vai pesar mais do que pesou para mim e, consequentemente, do que pesou para a pessoa que ganha 100 vezes mais do que eu. Então, a gente tem que entender que, primeiro, o brasileiro, ele acaba tendo toda essa carga tributária indireta e que é passada ali principalmente no consumo, e isso pesa. Já tem toda essa carga. Além disso, tem o imposto sobre a renda, que é aquele que a gente declara no final lá para o leão, que também acaba pegando quem tem desconto na fonte, porque a pessoa que está ganhando milhões ali, ela está distribuindo dividendos, e esses dividendos são isentos, ela não contribui com nada nessa parte. Ela vai ganhar, vai ser tributada pelo que ela ganha como salário, mas o que ela distribui de dividendos, não. E aí o que acontece? O salário é pequenininho, os dividendos são grandões e a maior parte fica isenta de imposto e não é nenhuma ilegalidade. Isso é lei. Isso é uma lei que existe há 30 anos, desde 1995. E desde 1995, ou desde a Constituição Federal, a gente tem essa discussão tributária, porque na Constituição está lá que tinha que ser progressiva, que tinha que ser justa a tributação, e até hoje a gente não conseguiu tirar no papel, uma discussão de anos. E aí, em 1995 tem toda essa coisa da isenção dos dividendos e outras jabuticabas que tem ali, ou jabutis, como o Fernando Haddad falou, né, que acabam desonerando pessoas privilegiadas. O caso também emblemático, o juros sobre capital próprio, tem a isenção dos lucros e dividendos. Isso acaba privilegiando e blindando uma parcela da sociedade que tem poder político e econômico para defender esse privilégio. E a gente que não tem, acaba ficando com toda a tributação indireta, que pesa mais para a gente, com a tributação do imposto de renda da pessoa física. A gente sempre falhou em tentar tributar de uma forma mais justa, patrimônio, herança, enfim. A gente nunca teve essa discussão seriamente no Brasil para fazer uma coisa mais justa. E qualquer movimento que você faça para tentar mudar isso, mesmo que ainda muito pequeno, muito incipiente ainda, surgindo uma discussão para tentar pegar uma parcela desses dividendos que são isentos há 30 anos,
já tem toda uma gritaria, né? Já tem toda... E aí foi o que aconteceu no ano passado, foi dedo no céu e gritaria, porque as pessoas venderam todos os seus ativos, céu aqui de vender, venderam todos os seus ativos, porque estavam desacreditando do Brasil, para tentar fazer gritaria, para tentar fazer pressão. Olha só, a gente está muito descontente, jogaram os juros futuros lá nas alturas. E a gente está aí, inclusive, colhendo frutos disso. Então, quem tem poder de gritar e fazer barulho, consegue manipular, inclusive para que pessoas que não vão ser beneficiadas com isso, continuem perpetuando isso, defendendo. O que a gente vê de gente defendendo nas redes sociais, milionário, bilionário, não é brincadeira. E aí tem uma segunda fala do Fernando Haddad que eu quero passar para vocês, também sobre esse assunto, e aí eu já vou mostrar uma coisa que vai deixar vocês um pouco boquiabertos, como eu fiquei quando li essa matéria. Se não for para mudar o Brasil para melhor, gente, nós estamos lutando pela dignidade do trabalhador, que paga as suas contas, que nem escolhe pagar porque é descontado na fonte pelo empregador. Então nós vamos continuar fazendo justiça social. Pode gritar, pode falar, vai chegar o momento de debater, mas nós temos que fazer justiça no Brasil. Nós não podemos nos intimidar na busca de justiça. Esse país é a 10ª maior economia do mundo. Está sempre entre as 10 maiores. Sobretudo quando o presidente Lula lidera o país, está sempre entre as 10 maiores. Sempre. Agora, a gente não tem o direito de esquecer que nós estamos entre as 10 piores no que diz respeito à distribuição de renda. E aí, quando se tenta, né, a gente está entre as 10 piores quando fala em relação à distribuição de renda, porque não tem só essa disputa no âmbito tributário ali de como vai arrecadar, mas também tem a disputa de como você vai distribuir isso, né? E aí a briga pela utilização do recurso também acontece. Porque enquanto a gente está entre as 10 piores distribuições de renda, tem gente falando aqui sobre o Bolsa Família ainda. Quantas vezes a gente já não cansou de ver alguém batendo no Bolsa Família? Estão falando que Bolsa Família deixa as pessoas mal acostumadas, que elas não querem trabalhar. E quando os dados comprovam justamente o contrário, né? Que as vagas foram ocupadas por pessoas do Bolsa Família. Tem toda aquela questão da transição agora, para a pessoa não perder o benefício logo de cara, então tem toda uma transição. E aí tem o ataque à distribuição de renda, aos programas de transferência de renda, também acontece. Então, ao mesmo tempo, todo mundo quer ajuste fiscal. Ninguém quer abrir mão dos privilégios, ninguém quer contribuir também na arrecadação, mas todo mundo quer que o ajuste seja feito. Quer que seja feito onde? Nos benefícios fiscais. E aí eu separei nos benefícios fiscais, olha, nos benefícios sociais e de transferência de renda para tentar diminuir um pouquinho essa desigualdade. E a gente vê uma série de ataques ao salário mínimo, por exemplo, recentemente, e isso não é à toa. Essas pessoas, elas não estão sendo descongeladas, tipo Mariah Carey no Natal ou o Roberto Carlos no fim do ano, à toa. Estão descongelando Armínio Fraga, Gustavo Loyola, que eu não vi há um tempão na mídia, estão descongelando, o Armínio Fraga ainda aparece bastante. Mas o Gustavo Loyola eu não ouvia falar há um tempão. E aí estão descongelando essas pessoas, estão desenterrando essas pessoas, não é à toa. É num momento em que se discute justamente todas essas questões de distribuição que estão tentando fragilizar e deixar isso mais vulnerável. Então, o que eu estou vendo de matéria sobre desvinculação do salário mínimo, e isso também a gente tem que pensar quem são os donos daquele veículo de mídia e por que é que estão falando em desvinculação do salário mínimo. Estou vendo vários ataques à Bolsa Família, como se fosse ali, né, uma fábrica de desempregados e que aquelas pessoas não trabalham porque elas não querem, elas não trabalham porque muitas vezes não tem condição de se inserir no mercado de trabalho. E que tipo de trabalho está sendo oferecido para ela no outra ponta? Para ela preferir ficar com benefício social se fosse isso. Então a gente tem que pensar também nessa estrutura que a gente tem no Brasil de uma desvalorização do trabalho, de sempre ter essa cultura que a gente trouxe escravocrata de que as pessoas têm que trabalhar por nada para as outras.
E aí, a gente vê que quando tem, né, qualquer mira ali, quando tira o foco, né, vai para um foco num super salário, por exemplo, voltam a atacar o salário mínimo. Né? Então, a gente tem uma série de notícias, uma série de matérias falando sobre isso. E eu separei uma muito específica, mas é sobre o Bolsa Família, que é um gestor de fundo que eu não vou nomear, nem o gestor, nem o fundo. Poderia nomear? Poderia, mas eu borrei aqui o nome por uma questão até de proteção a gente aqui. Mas... que fala uma barbaridade sobre o Bolsa Família. O que ele está falando sobre o Bolsa Família é horrível. E aí eu vou trazer porque ele está justamente comparando. Vão derrubar o IOF, e aí essa derrubada vai ser injusta. Então, eu vou até ler com os estrangeirismos aqui do nosso querido gestor. Ou não, né? Querido não. Vou ler aqui porque eu não enxergo muito bem na TV. Vamos distribuir dinheiro, vamos aumentar a arrecadação, isso ele falando sobre o governo. E não importa que seja de uma maneira unfair. Acrescentou que o mais assustador foi a tentativa de derrubar o IOF, né? Foi a tentativa de colocar ou aumentar o IOF, e acrescentou que isso seria ali um pedágio, né, de quem precisa comprar moeda. E aí ele fala, isso é muito scary. Gente, não dá. Porque, na minha opinião, deveria aumentar a precificação do risco do PT. A matéria até é essa, né? Risco do PT. Falou o gestor, falou o Boston, o gestor aqui em São Paulo. Além disso, o gestor disse que a percepção do mercado é que aumentou a probabilidade de troca de governo com as eleições que vêm por aí. E embalando a recuperação da Bolsa. Então, a recuperação da Bolsa não é porque os ativos desvalorizaram justamente por todo aquele pânico fiscal que eu estava explicando. Nada disso. A recuperação da Bolsa está embalada pela Faria Lima porque está se pensando já na eleição de 2026, em que não se acredita na vitória do PT, aumentando ali uma agenda de maior responsabilidade fiscal. Por quê? Não adianta entregar números acima do esperado ou cortes acima do esperado, porque ainda assim não adianta o Haddad acenar com as duas mãos para o mercado financeiro, não adianta o Galípolo fazer todas as vontades, porque ainda assim é irresponsável. Ainda assim a lição de casa não foi feita. Por quê? Porque vão bater nessa tecla até cortar benefício social, até que o salário mínimo seja desvinculado. Eles vão focar nisso pelo tempo que for, enquanto eles não conseguirem essa vitória. Mas vamos continuar. Durante o evento anual da gestora Nananã, apontou o sentimento entre investidores que, apesar da trajetória negativa das contas públicas, uma vitória de Tarcísio Freitas, atual governador de São Paulo e nome preferido da Faria Lima, contra a reeleição do presidente Lula, pode resultar numa correção de rumo. A referência é o que aconteceu onde? Com a Argentina de Javier Milei. Então, para a Faria Lima aqui, ou pelo menos segundo esse gestor, você precisa deixar todo mundo na pobreza, você joga todo mundo na miséria, que nem aconteceu lá na Argentina, entrega a meta, à custa do que for, né? Entrega ali o fiscal, então, zeradinho ou com superávit, que seja, porque esse é o principal foco, que aí tudo vai acontecer como se espera. Tudo vai dar certo a partir daí. Se você fizer todas as reformas, que sempre aparece um novo cano furado, um problema elétrico, a reforma nunca está pronta. E aí, quando ela está pronta, inventam um novo problema, acham lá o amianto no telhado. E aí você precisa de uma nova reforma e de uma nova reforma. Enquanto não destruírem os benefícios sociais, enquanto não desvincularem o salário mínimo, sempre vai precisar de uma nova reforma. E aí a gente já tem a resposta, né, da própria matéria falando que o preferido é Tarcísio de Freitas. E aí a gente começa a ligar uma coisa com outra, né? Jantar ali, outro jantar aqui, encontro não sei onde, reunião falando que para tentar derrubar uma coisa ou outra do governo, para enfraquecer, para tentar colocar esse projeto de corte, esse projeto de precarização, esse projeto que acaba com o social. E talvez nem assim venha, porque aí você vai esmagar completamente demanda, né? E a gente sempre fala que a expectativa da demanda ela é tão importante. Se não fosse, né, se a demanda não fosse importante, quando a taxa de juros foi para 2 lá no governo Bolsonaro, enquanto Campos Neto era presidente do Banco Central, a gente ia ter tido crescimento e não teve. Por quê? Porque não tinha demanda também do outro lado. Uma coisa não funciona sem a outra. A Selic desacelera, mas nem sempre ela vai conseguir acelerar sozinha. Quase nunca, se não tiver expectativa de demanda. Aí você achata tudo e aí eu quero ver também crescer alguma coisa, quero ver sair do lugar, né? Mas a gente vê, o discurso está pronto aqui.
E uma coisa não está desligada da outra. Se você enfraquecer, você consegue talvez ganhar essa disputa, que, como eu falei, não é de números, são escolhas políticas, e isso está muito na mira, também já pensando nas eleições do ano que vem. Agora eu vou dar um recadinho antes de entregar para o rolê aqui correndo, porque ainda dá tempo de assistir a nossa aula de domingo, que foi um sucesso, foi uma aula excelente, eu estava lá, a Edu estava lá, a gente respondeu dúvida, falamos sobre vários pontos importantes que você precisa saber para começar a investir, organização, reserva de emergência, a gente falou sobre um monte de assunto legal. Se não deu para assistir, estava vendo o jogo, né? Estava triste, enfim, está tendo Mundial de Clubes, encaixa aí no seu dia, porque ainda dá para assistir o replay da aula em edu1.com.br/reprise às 8 horas da noite hoje. Então, ainda dá tempo de garantir aí a sua presença nessa aula, não percam. E agora sim vou entregar para os nossos vizinhos de cima, para o Rolê ICL. O Guga Noblar e a Roberta Garcia já estão lá para receber vocês. Gente, toda vez eu vou falar que o William está lá, porque é força do hábito, mas o William está de férias. Então hoje, Roberta Garcia e Guga Noblar no Rolê ICL. E eu volto amanhã com os assuntos do dia. Quem sabe eu consigo pagar a promessa do IGPM, se não surgir um monte de outras coisas aí no meu caminho. Um beijão e até lá. Fala, turma! É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido simplesmente e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é uma hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para vocês! O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.